Cultura Sul Notícias, seu canal de informações. Muito bem, bom dia para você. Agora 8h33, 8h33, e hoje, quinta-feira, temos a nossa entrevista com o professor Felipe Chico, que é diretor do Colégio Duque de Caxias, aqui de São Mateus do Sul, e vai falar com a gente sobre a participação dos alunos do Jiu-Jitsu, né? Na 7ª etapa do Campeonato Paranaense de Jiu-Jitsu, esse projeto super bacana que tem aí do Colégio Duque de Caxias. A gente vai falar ainda mais, né, sobre os outros projetos, esse trabalho muito interessante que é realizado com os alunos. Bom dia, professor Felipe Chico, e seja bem-vindo aqui no nosso Cultura Sul Notícias. Bom dia, Cleverson, bom dia, Elias, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura Sul. Com muita satisfação, com muita felicidade que a gente vem conversar um pouquinho sobre os projetos, sobre principalmente a caminhada exitosa, a caminhada de construção de conhecimento, de construção de cidadãos que os nossos projetos, que as nossas ações dentro do Colégio Duque de Caxias têm possibilitado. Nós temos uma filosofia, eu acredito que indiferente da posição política, indiferente do... todo mundo quer uma cidade melhor. Com certeza, né? A gente parte desse pressuposto. E algo que a gente também acredita que seja unanimidade é que para que nós possamos ter uma cidade melhor, nós precisamos atuar diretamente nas pessoas que compõem a cidade. Então, diretamente nas pessoas que são as pessoas que eles não são o futuro, eles são o hoje. Então, o reflexo do que nós fazemos hoje é o que vai ecoar pelos próximos dias. Então, partindo desse pressuposto de que todo mundo quer uma cidade melhor e de que para que nós possamos ter uma cidade melhor, nós precisamos trabalhar diretamente com as pessoas que compõem a nossa cidade, onde os nossos projetos têm como ponto fundamental, como ponto de partida. Muito bacana. Fala um pouquinho sobre o projeto Estudar e Jogar. Vamos falar daqui a pouco sobre o Estudar e Lutar, mas para começar vamos falar sobre esse projeto Estudar e Jogar. O projeto Estudar e Jogar, ele é um projeto que ele é dividido em subprojetos. Então, o projeto Estudar e Jogar, ele é composto pela escolinha de futsal do Colégio Duque de Caxias. Sim. Que nós temos a categoria, o Czinho, que a gente chama, que é o sub-12. Então, são alunos até 12 anos. E o sub-14, que são alunos até 14 anos. Nós temos os treinos, as aulas nos sábados. Então nós abrimos o Duque de Caxias, ele é uma instituição que funciona de domingo a domingo, não falo nem de segunda a segunda, porque nós temos trabalhos que ocorrem no sábado, a gente tem trabalhos que ocorrem no domingo. A gente abre a escola para a comunidade e para os projetos, principalmente nos turnos e nos dias que nós entendemos que há uma maior ociosidade da gurizada. Então, o projeto Estudar e Jogar, então a gente tem a escolinha de futsal, nós temos o tênis de mesa. O tênis de mesa, ele veio nesse último ano também com uma quantidade significativa de resultados positivos. A gurizada treina, porque o tênis de mesa é repetição, o tênis de mesa é essa... Nós temos o projeto do xadrez. Então o professor Marcos fez o projeto do xadrez também até 12 anos, para a gente poder pegar a meninada do 6º ano, do 7º ano. Não seria redundante eu falar sobre todos os benefícios que o xadrez tem, né? Principalmente para o desenvolvimento das crianças. Então o projeto Estudar e Jogar, ele tem como filosofia isso, dar uma perspectiva para os alunos, inseri-los no mundo esportivo, inicialmente como qualidade de vida, inicialmente como formação de base, mas para aqueles alunos que de alguma maneira se destacam, para aqueles alunos que de alguma maneira se interessam, pelos quais as famílias têm interesse na continuidade do estudante, do aluno, naquela modalidade. A gente já começa a inseri-los em competições, nós já buscamos dar esse feeling para eles de sentir qual é mesmo a vida do atleta, a vida do esportista, e acreditamos que nós estamos tendo resultados muito positivos, não apenas resultados positivos no que diz respeito a conquistas, mas a gente tem resultados positivos que é exatamente aqueles princípios do que o esporte traz.
O Bernardinho escreveu um livro transformando o suor em ouro, que é acho que todas as pessoas que se envolvem com o esporte e até o pessoal da mentoria, coach, acho que deveria ler esse livro. E tem uma parte desse livro do Bernardinho que ele fala assim, que um dos maiores problemas da adolescência, da juventude, ele está baseado em 2 pilares. O primeiro pilar é a falta de disciplina. E quando eu falo disciplina, não é a indisciplina da bagunça, não. A falta de disciplina é o de você fazer o que precisa ser feito quando você não quer fazer. É essa a primeira coisa. E a segunda situação é você saber trabalhar com o não. É você saber receber o não e você absorver aquilo, quem sabe, como uma forma de aprendizado. E no esporte de alto rendimento, se o atleta não for disciplinado e se ele não conseguir trabalhar com o não, ele nunca vai ter sucesso. Ele vai chegar até um ponto... A disciplina é a chave de tudo, né? Ele precisa treinar, ele precisa se alimentar, ele precisa descansar, ele precisa ter uma vida, entre aspas, regrada, para que o desempenho dele, físico, psicológico, o desempenho em termos de resultado, ele precisa da disciplina. E eu acho que no esporte a gente ouve muito mais não do que sim. É a lesão, é a classificação que não vem, é o pênalti que você perde, é a luta que você não ganha, são as questões de aleatoriedade que acontecem durante a partida, durante a luta, que faz com que você não tenha um resultado positivo, mas que você não chegue, não sente no meio fio e fique chorando por conta daquilo. Sim. O que vai muitas vezes dar ainda mais ânimo, ainda mais entusiasmo, para que a gurizada, depois de campeonatos, eles voltem e treinem com mais vontade, literalmente com mais fome, né? Quando ele ganha, ele quer treinar mais ainda para que ele possa ter uma apresentação melhor. E quando acontece a gente não fala perder, a gente fala aprender, né? A filosofia do Carlinhos Gracie: no jiu-jitsu a gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. E numa situação que o resultado positivo não vem, a gente consiga absorver esses aprendizados, direcionar o nosso treinamento, direcionar as nossas ações, para que na próxima etapa a gente possa ter uma apresentação melhor, para que a gente possa ir mais preparado. Então, a gente... E particularmente eu concordo com todas as palavras do Bernardinho quando ele fala sobre isso. Porque quando nós trazemos do esporte para a sala de aula, né? Eu, como diretor de escola, entendo que quando a gente consegue trazer essa filosofia do esporte para a sala de aula, da disciplina e de principalmente você saber trabalhar com o não, a gente consegue ter um avanço muito grande, principalmente na formação do cidadão, que é aquela sementinha, a sementinha que a gente está plantando hoje para a gente ter a galera melhor amanhã. Muito importante. Agora, falando sobre o projeto Estudar e Lutar, né? Que é o projeto de jiu-jitsu, né? Eu não conheço nenhum projeto, pelo menos nunca ouvi falar assim, um projeto tão bacana e tão grande em alguma escola, né? Voltado especificamente para a luta e para o jiu-jitsu. Esse projeto, como que surgiu e como que está hoje em dia? Esse projeto, ele foi 100% idealizado pelo professor Oswaldo. Então, o professor Oswaldo, o pessoal conhece ele como Radiola, né? Então, o professor Oswaldo Radiola é um dos maiores incentivadores do esporte do nosso município, e se a gente for colocar bem na ponta do lápis mesmo, ele é um dos professores que obteve a maior quantidade de resultados exitosos na trajetória, né? Ele é um projeto de 2016, que fazia parte das aulas de educação física. Ele era restrito exclusivamente para as aulas dele, montava o tatame, dava a aula, mostrava para os alunos a vivência do esporte, até que começou a sentir a necessidade, dizendo: ô professor, vamos montar o tatame depois da aula para a gente treinar. E foi indo, né? Foi tomando corpo, e com o início da pandemia, o projeto precisou, obviamente, ser estancado, ser parado, né? A pandemia pro esporte, ela foi terrível para tudo, mas ela teve reflexos muito grandes na área esportiva, porque basicamente as crianças passaram 2 anos sem praticar quase nada, né? E quando a pandemia encerrou, quando houve a flexibilização da questão do uso de máscaras, quando já as pessoas já poderiam ter contato novamente, o projeto foi reestruturado. Agora a Regi vai saber, né? A Regi é a esposa do professor Oswaldo. Nós nunca tivemos uma fonte estável de financiamento para o projeto. O jiu-jitsu é um esporte caro. Por exemplo, um kimono, ele custa R$300.
E nós sabemos, pela especificidade do público que a gente atende, que se nós não dessemos o pontapé inicial no projeto, se nós não dessemos a estrutura necessária para que ele pudesse acontecer, nós não conseguiríamos montar. Então nós já tínhamos o tatame. O professor Rafael Choma, quando tirou a Gracie Barra aqui ele tinha a academia no centro, daí depois ele construiu um espaço próprio, montou um tatame para ele. Então ele tinha um tatame sobressalente também, que nos doou. Então a gente já tinha um pedacinho de tatame, o professor Choma deu um outro tatame pra gente, e aí nós pegamos e compramos 80 kimonos no cartão de crédito dele. E aí a gente comprou 80 kimonos, porque nós sabíamos que naquele momento, por mais boa vontade que o poder público tivesse em querer ajudar a gente a fazer o projeto funcionar, ele também tem as suas limitações legais. Sim. Ele não poderia fazer uma compra para um projeto que, entre aspas, existia só no nosso coração. Então a gente foi lá, comprou os kimonos, falei, cara, a gente paga, metade eu pago, metade você paga, se um mês apertar eu pago, se no outro mês apertar você paga, e assim, a gente já terminou de pagar os kimonos, a gente já está vendo a possibilidade da aquisição de mais material. Então a gente tem hoje, treinando de maneira consistente, a gente tem 80 atletas. Muito bom. E agora, né, alguns atletas vão participar da 7ª etapa do Campeonato Paranaense de Jiu-Jitsu, que acontece nesse final de semana em Curitiba. Quantos alunos vão participar e como que aconteceu o apoio, os recursos para vocês irem para esse evento? Perfeito. Então, a 7ª etapa, de todas as etapas do Campeonato Paranaense desse ano, nós só não participamos da primeira, porque foi em Guaratuba. E aí, por ser litoral, nós optamos em não levar as crianças, né? Muito embora, é até engraçado, porque nós chegamos no ginásio, todo mundo vai os patões, né? E os patinhos atrás, né? É muito engraçado, porque vão os professores, os nossos atletas todos uniformizados, a gente chega, entra no ginásio. Nós participamos de 6 etapas nesse ano. Essa está sendo a 6ª etapa. Nós levaremos 19 atletas. Desses 19 atletas, são 16 alunos da escola, 16 menores, crianças e adolescentes, de 10 a 16, a idade limite ali. Nós temos alunos de 10 a 17, mas nessa etapa o aluno mais velho tem 16 anos, e aí nós também iremos competir com um faixa azul adulto, um faixa marrom brabíssimo adulto também, campeão do peso absoluto das últimas 3 etapas. Na faixa marrom, eu considero a faixa marrom uma das faixas mais competitivas, porque o faixa preta ele não precisa provar mais nada pra ninguém, ele já é faixa preta. O faixa marrom não, o faixa marrom é o cara que ele quer mostrar serviço porque ele quer atingir a faixa preta. Então eu considero que a faixa marrom, dentre o esporte, dentro das competições, é a faixa mais competitiva. E aí a gente vai com faixa preta, né? Então nós vamos com 19 atletas. Os nossos alunos, eles não têm nenhum tipo de custo, nenhum tipo de eles não precisam arcar com nenhum tipo de custo para poder fazer a competição. Então o kimono é dado pelo projeto, a rash guard, que é a camiseta de treino, é dada pelo projeto, o treinamento é gratuito pelo projeto, a alimentação é gratuita lá, tanto que nós temos amizade. Quando a gente vai para os campeonatos, nós acabamos construindo um ciclo de amizade muito grande, né? E a mesma alimentação que é fornecida para os árbitros, para os mesários, para a equipe da Federação Paranaense que está trabalhando lá, é exatamente a mesma alimentação, é a mesma empresa que fornece alimentação para os atletas. Então, os recursos que vêm, eles vieram falando, né, na somatória das 6 etapas, muita gente ajudou a gente nesse processo, nessa caminhada. Nós entendemos que única e exclusivamente pelo trabalho meu e pelo trabalho do professor Oswaldo, nós, quem sabe até chegaria mais rápido, mas nós não conseguiríamos chegar tão longe.
Então nós tivemos o Kleber do Mercado Gol, que nos ajudou com alimentação, a gente teve a dona Ângela Cabral, que já nos ajudou com alimentação, nós tivemos a ajuda do Rotary Club, a Secretaria de Esportes do município, a Secretaria de Educação do município nos ajudam incisivamente com o transporte, porque se nós não tivermos o transporte, nós não temos como competir. Deixa eu tentar e vou lembrando das pessoas que nessa trajetória, o professor Rafael Choma nos ajuda muito, Carlos Eduardo de Oliveira, a Aline, secretária de esportes, a Liliane Santana, que é a secretária de educação, a própria prefeita Fernanda Sardanha. Então são pessoas que de alguma forma contribuíram, nos ajudaram nesse processo, e incisivamente a pessoa que conseguiu dar uma solidez financeira foi a Tamara do Departamento de Cultura. Sim. Esse nome eu não posso deixar de falar, porque quando houve o AgroSamas, a Associação dos Atletas São Mateuenses foi convidada a fazer parte do AgroSamas com uma barraca de chopp do lado do palco, onde os recursos dessa barraca seriam destinados 100% ao projeto. Então é isso que nos possibilitou hoje, por exemplo, poder levar 19 atletas. Nas primeiras etapas a gente estava levando 4, 5. Poderíamos, quem sabe, ter mais alunos se destacando, mas pelo fato de nós não termos nenhum tipo de contrapartida financeira por parte deles, muitas vezes atletas talentosos deixaram de competir. E aí, quando houve essa possibilidade, depois o Haroldo do Cotsamas, com o Júnior, com o Ronaldo, com o pessoal que cuida do Conselho de Desenvolvimento Financeiro e Econômico do município, convidou a gente para a festa do Chopp da Batata, também com uma barraca enquanto entidade, que é o que possibilitou para a gente ter recurso para poder levar 10 atletas em todas as etapas de 2023. Então hoje há um caixa para que nós, já direcionado para a pasta do jiu-jitsu, já direcionado para que nós tenhamos condições de poder levar no mínimo 10 atletas em cada uma das 6, porque a primeira etapa vai ser em Guaratuba novamente, e nessa etapa a gente não vai, mas para poder levar os nossos atletas da segunda à 7ª etapa, que acontece em Curitiba. Pois a gente vai ter que encerrar a nossa entrevista, que já está acabando o tempo. Só vou pedir para você fazer um comentário, Felipe Chico, sobre a questão da importância do projeto no desenvolvimento dos alunos, enquanto alunos ali do colégio, na questão mesmo da presença nas aulas, né? O quanto isso contribui positivamente, e também na questão da diminuição das brigas por causa do projeto. Vou pedir para encerrar, você comentar sobre isso, né? Que nosso tempo aqui está acabando, então dessa importância. Uma das primeiras considerações assim em relação ao jiu-jitsu é que, além dela ser uma arte marcial muito eficaz para a defesa pessoal, ela trata com um conceito que é o conceito da paciência, da perseverança, da lucidez. Então, quando a gente começa a treinar os alunos, indiferente se ele é faixa branca ou se ele é faixa preta, o respeito ele precisa acontecer. Disciplina, né? Aquela palavra, aquele conceito-chave que a gente teve inicialmente. E nós, observando, né, os relatórios que são encaminhados à patrulha escolar, observando as situações que ocorriam anteriormente na instituição, o que a gente percebeu? A gente percebeu que nós praticamente zeramos a questão da violência, e muito, embora depois da pandemia a gente entendeu que o limiar de tolerância da criançada diminuiu muito, né? Mas nós praticamente zeramos a questão da violência. Muito bacana isso. O atleta entende que quem luta não briga. Muito bom. Que o máximo que pode acontecer é numa situação em que ele está em risco, ele utilizar o que ele sabe para sua defesa. Sim. Né? Nunca para ataque, porque nós não acreditamos que uma das primeiras regras impostas dentro do nosso grupo, do nosso convívio, é que nós não toleramos agressores. Muito bacana, isso é muito importante. E a presença dos alunos na sala de aula, que você falou que as faltas diminuíram, né? Muito.
o projeto do jiu-jitsu, né, tanto quanto do estudar e lutar, quanto do estudar e jogar, a gente tem 2 slogans que eu sinto muito orgulho de falar sobre eles. Porque o do jiu-jitsu a gente fala assim, ó, formando campeões dentro e fora dos tatames. Nessa última etapa nós já vamos com 10 campeões paranaenses. Então nós já temos 10 campeões e nós temos mais 3 atletas que dependem do resultado deles, podendo chegar esse número a 13 campeões paranaenses em São Mateus do Sul, em uma cidadezinha do interior, numa escola pública, onde todos os recursos a gente teve que, né, suar bastante para a gente poder ter esses recursos. E daí do futebol, dos outros projetos, a gente fala assim, ó, prata da casa tem que ser ouro na escola. Então reduziu a evasão, reduziu a questão da infrequência escolar. Em muitas situações melhorou a indisciplina, porque, mais uma vez, disciplina e saber trabalhar com o não, saber trabalhar com a adversidade. E acho que quando a gente cria um costume, uma rotina, eu acho que a palavra é essa, né? Quando a gente cria uma rotina de você estar rodeado de pessoas que podem lhe influenciar positivamente, você passa a agir desta forma com as outras pessoas do grupo, né? Então, nós entendemos que muitas vezes, em muitos casos, né, a gente pode ser que sejamos nós as únicas influências boas ou a única pessoa, a única palavra de acolhimento, a única vez que aquele jovem teve uma situação em que ele se sentiu acolhido foi naquele espaço. E o nosso sonho é de poder pegar esse projeto e ramificar, aumentar ele, levar os benefícios que o jiu-jitsu trouxe para minha vida, que trouxe para a vida desses nossos alunos, e ter condições de ampliar. Não sei se reduzindo a faixa etária, levando o projeto para crianças de 7 a 9 anos, se a gente vai trabalhar com uma modalidade que é feita pela AJP. A AJP é a Federação de Abu Dhabi. Então nós temos atletas nossos que já inclusive foram campeões pela Federação de Abu Dhabi, né? O caso da Lauriane, a situação do Gabriel Besouro, a situação do Josimar, são atletas que já competiram pela Federação de Abu Dhabi e foram campeões. Por que não foram para Abu Dhabi? Porque eles precisam manter um circuito. Eles precisam ir no JP de Florianópolis, no JP de Salvador, no JP de Belo Horizonte, no JP de São Paulo, no JP... Dessa forma a gente não consegue. Mas nas etapas que são próximas a gente e que nós temos condições de levar eles, a gente leva, eles vão, tem resultados consideráveis, resultados incisivos, e no AJP há o para jiu-jitsu, que é algo que nós também estamos pensando com bastante carinho, na possibilidade de estudarmos mais a questão de como que a gente pode incluir, né? O jiu-jitsu trata-se de incluir os para-atletas. Muito bem, muito bacana. Infelizmente nosso tempo acabou, Felipe Chico, eu agradeço a sua participação. Em breve nós voltamos a conversar numa próxima oportunidade para falar mais sobre esse projeto, beleza? Obrigado pela sua presença e parabéns mais uma vez pelo projeto de vocês, tá? Eu que agradeço o espaço, agradeço a possibilidade aí de poder estar conversando com os ouvintes, né, da cultura, e é isso aí. Muito obrigado. Estamos lá, quem quiser conhecer o projeto, nossos treinos são nas segundas e nas quartas-feiras. O treino feminino é das 5h30 às 6h30, o treino masculino é das 6h30 às 7h30. Torçam por nós. Esse final de semana estaremos em Curitiba com 19 atletas e representando com muita honra, né, com muita força, a bandeira do nosso município. Muito bem, boa sorte, um abraço e parabéns mais uma vez. Agora 8h